99% dos nossos cidadãos que consomem o tão conhecido arroz. Nada melhor que ter à nossa frente uma das grandes sumidades da grande companhia gaúcha Blueville. Falamos com Luciano Amorim, diretor de marketing desta instituição referência no estado. Luciano, primeiramente, é um grande prazer recebê-lo no Doctor TV e abordar uma pauta tão interessante que está presente em 99% dos pratos, não só dos gaúchos, mas em nível nacional. Mas eu gostaria, Luciano, de conhecer um pouquinho quem é a Blueville. Eu que agradeço aqui o convite para participar e poder falar um pouquinho, né, desse tema que é tão importante aqui para o Brasil, acho que até para o mundo, né? O arroz é um alimento consumido no mundo inteiro. Sim. E uma das principais características aqui do brasileiro é o arroz e feijão. O que eu posso contar dessa empresa que tem 40 anos, completa este ano 42, é uma empresa familiar que iniciou ali no interior de Tapes, hoje tem sua sede em Camaquã, né, na direção ali sul, quem vai para Pelotas. Perfeito. Uma empresa aí que sempre foi inovadora, ousada nos seus produtos, né, nos seus alimentos, mas que gosta muito de estar com essa tradição, com essa parte que é familiar, né, de estar enraizado aqui no Rio Grande do Sul, contando sua história, fazendo parte da história de cada mesa, né, que ela está presente hoje aqui. E Luciano, eu não tenho como não colocar algo muito importante. Eu costumo definir o brasileiro, por mais que morei fora há alguns anos, o brasileiro é uma pessoa muito empreendedora, visionária, ele tem muita coragem. E assim como nós tivemos alguns ícones nacionais que criaram, por exemplo, o carro brasileiro, que infelizmente ele não pôde dar sequência, que foi o Gurgel, que foi um grande empreendedor, eu não tenho como falar de Blueville sem citar o nome Maurivan. Sim, sim. Eu gostaria de escutar de você e que você pudesse transferir para as pessoas um pouquinho do significado deste nome para Blueville e para o arroz gaúcho. Porque quando nós falamos de arroz no Rio Grande do Sul, nós não temos como não falar da Blueville. Quem foi Maurivan? Eu gosto muito de até trazer esse tema aqui, porque a Blueville foi feita por dois fundadores, né, que é o Maurivan, que esteve sempre à frente, né, da marca, e o seu irmão, né, o Fernando Dalben, que esteve ali atrás, né, como o cara da indústria, aquele que fazia o arroz chegar na mesa, né, trazia toda essa qualidade que a gente tem, excelência. Mas empreender no Brasil e ver pela figura do Maurivan, que foi o presidente da empresa por esses 42 anos, é falar de coragem, é falar de ousadia, mas falar também de humildade, de ser um cara ele era uma pessoa muito diplomata, ele estava sempre com todo mundo gostava muito dele. E era nós todos pudéssemos ter aquelas características, né, de ser alguém que abraçava a todos de alguma forma, mas que não perdia essa visão de olhar para frente, de olhar para o futuro. Porque o empreendedor ele tem que olhar para frente, para o futuro, ele tem que ser um insatisfeito eterno, né? Porque tu chega num patamar e tu tem que já pensar onde eu quero chegar daqui 5 anos, onde eu quero chegar daqui 10, né? Trazer sempre isso. E sempre com muita humildade, muito família. As empresas gaúchas, que têm sua maioria de origens familiares, sempre prezam muito por isso. Então eles sempre prezam muito por tratar todo mundo muito bem. Fiz parte disso por muito tempo e me sinto, né, um lisonjeado, né, honrado de ter feito parte dessa história aí com ele. Uma inspiração para todos nós. E, Luciano, eu trouxe esse nome porque eu não tenho como deixar de falar em empreendedorismo e citar esse grande empresário. Eu costumo colocar os empresários com um caráter muito de líder. O empresário é aquele que serve, é aquele que se dedica para construir um legado. E este grande empresário deixou um legado que é a Blueville.
a Blueville, quando nós falamos de arroz, nós falamos de Blueville aqui no estado. Isso é muito interessante. Aqui o estado especificamente ele consegue construir algumas marcas muito sólidas, como a própria Varig, que por mais que não está, ainda faz parte da história do estado, e acredito que a própria Blueville ela acabou criando esse caráter institucional. Mas falando um pouquinho sobre safra, por mais que eu sou da área da saúde, não conheço a parte tão técnica, mas numa esfera um pouco mais de saúde pública, Luciano, o que você poderia comentar para o nosso telespectador? Qual a diferença da safra responsável, da safra que a Blueville realiza para os demais modelos de safra que nós temos hoje em dia? O que eu posso dizer, né, muito sobre o grão, sobre o arroz, é que o arroz ele é uma plantação extremamente ecológica, ele não vai nessas quantidades que a gente vê em outros tipos de grãos, né, de defensivos agrícolas, né? Ele é uma safra que ele tem benefícios para a saúde, né? O arroz ele é um grão que muitas vezes ele é visto de certa forma como o vilão da dieta, mas muito pelo contrário, ele é um alimento saudável, ele é um alimento sem glúten, ele é um alimento nutritivo, ele é um alimento que é barato, né? Que pode estar na mesa de qualquer um, é um alimento extremamente democrático, certo? Ele é um alimento que completa, assim, quem dera, né, todo mundo pudesse ter isso aí ao redor do mundo, né, deve fazer muita falta ter o arroz e feijão em alguns lugares desse nosso mundo grande, né? Mas aqui a gente tem essa facilidade e o arroz ele traz muito disso. É um alimento bem completo e é uma safra assim, a colheita, tanto o plantio quanto a colheita. E até quando nós falamos de um movimento circular do plantio até o final do processo todo industrial de beneficiamento, nós temos ele é totalmente integrado ao meio ambiente. A gente planta, colhe, beneficia, isso quer dizer, industrializa, coloca no pacote, aquela sobra, né, a casca, né, do arroz que ele é descascado, ele pode hoje, por exemplo, na Blueville, né, nós transformamos isso em energia elétrica através de uma usina, nós queimamos esta casca, né, colocamos vapor nela, ela gera então um motor e esse motor gera energia elétrica. Vai sobrar aquela cinza, né, porque toda queima tem uma cinza e essa cinza ainda pode ser utilizada, por exemplo, para venda para indústrias de cimento, né? Então, assim, é um ciclo completo. É um ciclo verde, vamos chamar assim. Muito interessante. Vivendo em um período onde as abordagens ecológicas, sustentáveis, elas são os principais pilares quando nós falamos de um cenário global, estar em frente ao diretor de marketing dessa grande corporação e visualizando toda a responsabilidade que eles trazem para nós, de sustentabilidade, algo de grande relevância para nós, especialmente que falamos de uma empresa gaúcha. Mas, Luciano, de onde vem isto? Quem teve essa ideia? Como é que surgiu a ideia? Por mais que tenhamos outras marcas que produzem arroz, mas de onde vem esse caráter sustentável que vocês têm? Essa é uma história bem interessante, uma história muito boa de ser contada aqui. Eu vou falar exatamente desse fim do ciclo, né, que é a usina de energia baseada na queima da casca de arroz. Isso vem, né, do irmão do Maurivan, que também é um sócio fundador, do Luiz Fernando Dalben, certo? E é uma ideia que ele trouxe lá no início, lá na sua concepção na faculdade ainda. Esse é o projeto dele final e que ele conseguiu, né, trazer em vida. Olha que legal, isto é um legado, né, a ser deixado para as próximas gerações, para quem puder passar lá perto da empresa. Ele queria ver essa energia, né, sendo transformada, né, poder sustentar ali não só a indústria, né, como possíveis, né, expansões dela. Então é totalmente vindo da própria, assim, da indústria, né, de um dos irmãos ali que fundou a empresa. Muito interessante. Então, escutando um pouquinho do Luciano, compreendendo um pouco deste cenário, nós nos deparamos com um alimento que está presente em 99% dos lares e que não somente está presente, mas nós visualizamos uma cadeia produtiva que acaba gerando, inclusive, energia. Uma informação que eu não tinha, mas vejo de grande valia, porque nós falamos hoje, estamos com a pauta de saúde pública e saúde coletiva. E a saúde não se dá tão somente
por consumir os alimentos saudáveis, mas também por essa cadeia, esse ciclo. Inclusive, há uma responsabilidade até na queima dessa casca, como o próprio Luciano comentou. Luciano, mas quais seriam as principais perspectivas da Blueville se nós pensarmos nos próximos 3 anos? O que vocês estimam? Como estará a marca, né? Eu gosto desta questão para sempre dizer que a gente pretende expandir onde nós não estamos ainda no Brasil. Então, alguns estados, algumas outras localidades, a gente pode, né, trabalhar melhor e poder aí crescer mais, né, vender mais o arroz gaúcho para outros locais, sim, conhecer a marca melhor, ver que as pessoas vão gostar muito dela. Essa é uma das principais expansões que a gente tem aí para os próximos 3 anos. Né? Não só chegar em novos locais, mas nos consolidarmos lá como a marca que a gente é aqui no Rio Grande. E algo que não tem como não perguntar para o Luciano é o quê? Eu morei alguns anos fora e quando eu vinha para o Brasil com alguns amigos e nós buscávamos arroz para comprar e vários desses amigos meus visualizavam Blueville como, quando iam no mercado, como uma marca premium. Como que vocês conseguiram transmitir essa imagem tão positiva da marca Blueville? Que quando você busca esta marca, você vê essa marca não como algo trivial. Você consome Blueville com esse sentimento de um arroz responsável, que eu sei que eu vou consumir com segurança. Como você conseguiu transmitir isto para a marca? Quando a gente olha para a família, nós vemos que eles têm muito amor pelo grão, pelo arroz, pelo produto que eles levam. Então, essa é a construção que nós tínhamos que passar para a marca, que a marca é uma marca de tradição, é uma marca sólida e é uma marca que gosta de ousar, de inovar. Então, isso traz, né, aquele conceito de estar sempre na vanguarda, né, de todo o setor. Então, ela gosta de ter produtos diferenciados. Quando a gente fala, então, de uma enorme seleção de produtos, né, são mais de 40 produtos hoje no portfólio da empresa, uma variedade enorme de grãos, né, do próprio arroz, porque o arroz não é só aquele grãozinho branquinho, né, do arroz branco, sim, do polido, ele tem uma variedade enorme para diversos gostos. Eu acho que é isso, é um amor que se conseguiu transmitir para a marca, né, que quando a gente ama, a gente gosta disso, nós conseguimos, né, fazer daquilo uma solidez para a marca. Isso conseguiu ser, ao longo dos anos, transmitido e percebido pelo consumidor e pelo cliente, né, pelo supermercado, que também faz questão de ter nas suas lojas. E Luciano, uma pergunta para aquele empreendedor de médio, pequeno porte, porque nós tivemos um cenário muito caótico que foram as enchentes. Como conseguir superar toda essa crise que nós passamos, que se pensarmos foi ontem, e a Blueville, por mais que está aqui no estado, esteve nesse período, segue sólida, em constante crescimento. Como conseguir superar esse grande desafio que foi ontem e vejo que vocês estão muito bem e um processo de crescimento incrível, mesmo que nós todos passamos por essa grande crise que foram as enchentes que foram ontem. Não pode faltar coragem. Não pode faltar coragem para empreender no Brasil. Não só pela crise, mas porque nós temos diversas dificuldades, né, nesse país. Então não pode faltar isso, não pode faltar esperança. E tem que ter sempre um pouquinho de empatia pelo próximo, né? É muito importante nós termos a empatia com toda a cadeia, qualquer que seja ela a cadeia que você está participando, para entender que momentos difíceis vão acontecer, mas que no futuro, quando as coisas estiverem boas, aqueles que você ajudou e aqueles que te ajudaram, vocês possam estar agradecidos. Então, não perca coragem, não perca empatia e nunca, né, deixe de ter esperança de que vão ter tempos melhores, porque nós já enfrentamos muitas crises de diversos tipos. Essa vai ser mais uma que nós vamos enfrentar e vencer. Eu sei que está um momento difícil, mas nós vamos enfrentá-la e vamos vencê-la. Gostei muito de uma palavra que o Luciano comentou: empatia. Esta palavra, ela tem muita força. Por quê? Colocar-se no lugar do próximo como a si mesmo é um grande desafio.
E acredito que todos nós, como empreendedores, do setor público ou privado, quando nós nos colocamos no lugar do próximo, a gente consegue oferecer o suporte, o serviço, assim como nós desejamos. Acredito que a Blueville tem feito esse grande diferencial, não somente por oferecer um arroz de qualidade, mas como o Luciano falou, pelo amor que eles demonstram pelo grão. E Luciano, qual seria, em uma frase, o grande diferencial do arroz da Blueville? Um grande diferencial em uma frase? Em uma frase. Sei que é difícil, porque tem vários diferenciais, mas se você pudesse definir o arroz da Blueville em uma frase. O arroz da Blueville é... Em cada grão tem uma história. Essa para mim é a melhor definição. Nós conseguimos ali transportar amor, transportar confiança, transportar tudo aquilo que a gente gosta e quer, e planta, e coloca no pacotinho e entrega. Então, assim, cada grãozinho daqueles tem uma história para ser contada, seja pela Blueville, seja pela pessoa que está consumindo aquele alimento. E eu percebo, Luciano, que você se emociona quando você fala de Blueville, quando você fala da produção do arroz, quando você olha esta empresa. Eu vejo você dentro da empresa, não somente como um outro colaborador, mas quando você fala, os seus olhos transmitem uma união com esta empresa. De onde vem isto? Vem de ter participado desse processo junto da empresa. Eu me sinto parte da família, me sinto parte da Blueville. E eu gosto muito de trabalhar com algo que chega em algum lugar de uma forma concreta, como é o alimento. Sentir que você está com um alimento para alguém, poder ajudar essa pessoa de certa forma, isso enche o coração. Né? Você tem um objetivo, você tem um propósito, que é poder ajudar, alimentar, estar junto. Né? Então, assim, é uma empresa que consegue colocar isso para seus colaboradores e eu fui abraçado por isso. Ser abraçado por um projeto, por uma empresa, eu acredito que deva ser o ideal de todo profissional. Hoje, iniciamos falando sobre saúde pública, saúde coletiva, linkamos com o arroz, 99% de nós consumimos este alimento, passamos pela linha da responsabilidade e agora estamos pairando pelo empreendedorismo, com muito respeito, empatia e uma expressão amor. Amor pelo que se faz. Luciano, como diretor de marketing, me surpreende, pois entrevisto várias pessoas e falo com vários colaboradores, empresários, mas a expressão amor pelo que se realiza é algo muito interessante. E Luciano, e na parte de projetos sustentáveis, estou pensando numa esfera um pouquinho mais coletiva. O que você tem a nos dizer? A Blueville tem algum outro projeto, numa ideia mais coletiva para a própria Camaquã? Como está a Blueville para Camaquã, por exemplo? Sim. A Blueville tem diversos, que eu vou chamar de projetos sociais. A maioria delas a gente prefere, por uma questão muito do seu ex-presidente, do Maurivan, do seu atual presidente, manter desta forma, assim, de forma discreta, de ajudar a comunidade, de estar ali abraçada, a comunidade nos abraça porque nós abraçamos ela, então assim, nos sentimos muito bem quistos lá na cidade. Hoje, encabeçado muito pela questão do marketing, né, o que eu posso dizer assim de projetos sociais, nós temos um selo junto com o Instituto da Criança com Diabetes, que é o ICD, que é daqui de Porto Alegre também, em que nesse selo, cada vez que alguém compra um produto nosso com o selo, que é o selo da águia, que é o símbolo deles, nós doamos 20 centavos para essa instituição. Isso já está aí completando 2 anos, indo para 3. É um projeto que a gente começou pequeno e está cada vez mais apaixonado. É um casamento já entre nós, nenhum dos dois quer abrir mão disso. Acho que esse é um projeto que ele tem uma cara que espelha todos os outros, que a gente prefere não comentar, não fazer daquilo, né, uma autopromoção, certo? Mas esse daqui, eu gosto de falar dele porque isso fala com o consumidor, né? Você compra e a gente tá ajudando também, né? É uma via de 2 mãos ali para colaborar, né, com muito dessa instituição que ajuda
tantas e tantas pessoas e que eu pude ali estar junto ali durante o processo de tragédia aqui, eu vi o quanto eles se esforçaram para ajudar aqueles que não tinham, né, a insulina, por exemplo. Né? Eles foram o centro de distribuição da insulina do Estado. É impressionante isso. Aí a gente fica assim, né, amando mais ainda aquilo que faz, porque pode ver a ajuda que a gente dá um pouquinho e os outros entregam tanto, né, tanto assim. E numa parte assim um pouco mais cultural, esse ano nós somos um dos patrocinadores da 14ª Bienal, que era para ter ocorrido ano passado, Sim. Ocorreu esse ano, então juntar um pouco do prato, do alimento com arte. Acho que ninguém vive só de alimento, mas a gente vive também, né, de se divertir, de conhecer coisas novas, de estar um pouquinho abraçado com a arte. Luciano, eu recebi, há pouquinho tempo atrás, alguns cirurgiões do Peru que estiveram aqui conosco, compartilharam um pouquinho da experiência que eles estão tendo lá por causa de uma crise sanitária. E o Peru, algo bem interessante, um dos principais alimentos do Peru é o arroz também. É algo muito característico. O peruano sempre vai consumir o arroz. Isso é bem interessante. Mas por que eu faço esse link entre Peru, Brasil, arroz? Como você vê o cultivo nesses países vizinhos do arroz? Existe alguma diferença, alguma abordagem distinta que realizam lá para o nosso cultivo aqui? Como que funciona para quem está em casa e não conhece um pouquinho? Sim, nós temos algumas diferenças entre os irmãos. O Brasil, ele é um grande produtor, como de diversas outras culturas, então a gente acaba sendo um pouquinho diferente né, dos co-irmãos argentino, Uruguai, Peru, que tem pequenas produções, né? E acabam cultivando algumas vezes outros tipos de grãos. Né? Essas são as maiores diferenças que eu posso dizer assim entre eles. Tive o prazer também já de estar no Peru, adoro esse tipo, a culinária deles, até porque, né, tem muito arroz e eu sou um fã. E vi algum pouquinho da plantação deles. Acho que o Brasil, por ser essa grande extensão de terra, ser muito abençoado, né, na questão da natureza, e ele é muito inovador, ele é ousado. O brasileiro acaba tendo mais tecnologia em todas as pontas, seja no grão, seja no plantio, na colheita. Isso acho que é um grande diferencial do restante da América Latina. Nós somos mais desenvolvidos nessa parte porque a gente, né, consegue ter maiores investimentos na área. Luciano, para nós fecharmos, eu gostaria... Existe um mito que você colocou com muita propriedade, no início falou um pouquinho, e eu vejo que isto é um mito. Luciano, o que você tem a dizer desse mito a dieta e o arroz? O que tem realmente de verdade, o que não tem de verdade? Você... que tem anos de experiência na área, e se tem esse mito, o arroz é o inimigo da dieta, o que é verdade, o que não é verdade, Luciano? Primeiro, né, esclarecer, eu não sou nutricionista, apesar de estar aqui falando do arroz, eu estaria defendendo ele, mas o que a gente tem que entender é que, né, passando por muito tempo por esse setor, conversando com muitos dos especialistas, é importante dizer que o carboidrato, que é o arroz, né? O arroz é o carboidrato. Sim, principalmente, ele faz parte da dieta. Seja se você é uma pessoa que pratica um esporte de forma séria, seja você um praticante de esporte leve, seja você que é alguém que está com uma dieta de restrição calórica, ou inclusive o contrário. Sem o carboidrato você não consegue, né, fazer todo o ciclo, né, do corpo humano. Ele não tem essa questão de que vai te deixar mais gordinho, vamos chamar assim, que ele engorda, ele não vai te mudar na questão de que você vai ter problemas com a própria diabetes, que a gente conversou aqui. Tudo deve ser feito, claro, com moderação, mas ele não é esse inimigo da saúde. Acho que isso é o principal, muito pelo contrário. O arroz é um alimento que é barato, que é nutritivo, e que tem muitas formas de ser consumido. Consuma com moderação e responsabilidade. Com certeza. Assim como tudo na vida, quando nós consumimos com muita responsabilidade, tudo é muito positivo. Gosto muito de Paracelsus, porque fala o quê? Que tudo está na dosagem. Até a água pode ser um grande veneno, basta a dosagem.
E o arroz é um alimento muito saudável. E o Dr. TV recebeu hoje Luciano Amorim, diretor de marketing da Blueville. Luciano, muito obrigado pela sua presença. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse grande legado, qual o Instagram da Blueville, por favor? Doutor, eu agradeço aqui a presença, né, a entrevista nesse programa maravilhoso. E eu quero dizer que a todos aqueles que querem conhecer mais um pouquinho dos produtos da Blueville, né, e um pouquinho da história que a gente conta ali, as receitas, que sigam @Blueville Alimentos, com 2 L's.